Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Alma Luz. É uma alegria ter vocês aqui conosco em mais um Evangelho no Lar, que nós fazemos diariamente aqui no canal. Algumas exceções, a gente no Natal fez uma pausa, no Ano Novo fez uma pausa, mas estamos aqui firmes e fortes, porque a gente acredita realmente que essa ação que a gente tenta fazer em conjunto auxilia de alguma forma para a elevação do padrão vibratório do nosso planeta, porque cada pontinho de nós, em suas unidades, se unem por sintonia no momento da oração, e isso ajuda a elevar a vibração energética do nosso planeta, e ele precisa muito disso. Então, parabéns para você que decidiu fazer essa resolução de ano novo e está aqui com a gente nesse momento. Nós ficamos muito felizes e esperamos contar com vocês numa próxima oportunidade novamente. Mas vamos lá iniciar? Nosso livrinho de mensagens, Vinha de Luz. A gente vai ler hoje a mensagem de número 13, que se chama Não Confundas. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Isso é uma frase de Paulo, está em Romanos, capítulo 10, versículo 11. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda a crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos. Nós convidamos a todos a fecharem os olhos e irem respirando profundamente, pausadamente, se permitindo envolver pelos eflúvios salutares que a espiritualidade amiga já preparou para esse ambiente em que estamos, e em unindo os nossos pensamentos e sentimentos, nós elevamos essa prece ao nosso Mestre Jesus, porque a gente vai devagarzinho tomando consciência da necessidade de tê-lo como luz principal da nossa jornada terrena. A gente compreende todos os acessórios que os discípulos, os apóstolos, aqueles que vieram posteriormente, ajudaram a trazer para interpretar as lições crísticas, as parábolas, e somos muito gratos por tudo que até hoje lemos a respeito. Porém, sabemos que o Evangelho de Jesus é uma fonte inesgotável de ensinamentos e de luz que a gente não deve deixar de lado. Essa mensagem que acabamos de ler, ela deixa muito claro que Jesus deve ser sempre a nossa prioridade número 1. Então, que a gente tenha essa luz em mente e
nos coloquemos a caminho para segui-la. Por mais difícil que seja, façamos o esforço, façamos um movimento, que cultivemos pensamentos, sentimentos que vão um dia se tornarem o motor da vontade que age, em nome do nosso Mestre. Nós agradecemos, Mestre, a sua presença entre nós, agradecemos aos amigos da espiritualidade que aqui estão e pedimos, por favor, nos inspirem, nos iluminem, protejam esse ambiente, nos ajudem a fazer o melhor uso desse momento em que estudamos juntos. Muito obrigada e que assim seja. É isso aí, gente. A gente está então no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. A gente vai ler o versículo de número 8, que diz o seguinte: E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Vamos ler mais uma vez? E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Bom, aquela recapitulação, né, das cenas dos capítulos anteriores. Jesus já nasceu, né, aqui em Mateus. Jesus já nasceu, os reis magos estavam a caminho para adorá-lo. Rei Herodes ficou sabendo, mandou chamá-los. Ficou sabendo que, segundo as escrituras, ele nasceria em Belém. E ele fica sabendo a respeito da estrela, né, que aparece no céu e que os reis magos estão seguindo. E aí ele diz aí para os reis magos, né, ide perguntai diligentemente sobre o menino, porque quando o achardes, me digam que eu também quero ir lá adorá-lo. Vocês acham? Então, né? Não é adorá-lo que ele quer ir fazer. A gente sabe. O rei Herodes, obviamente, ele tá aqui, ele tá num momento muito complexo da sua encarnação, porque ele tá com muita raiva, com muito medo, com muito orgulho, né? O orgulho ferido, porque ele é o rei dos judeus. Ponto. Como assim que vocês estão falando de um outro rei dos judeus, né? Isso não tem cabimento. Que vai tirar o meu lugar? Então eu fico imaginando que esse homem que tem esse apego ao mundo, não consegue ultrapassar a barreira do material para entender a mensagem espiritual por trás da vinda do Messias. Ele que, apesar de ser rei dos judeus, não era judeu na acepção da palavra, né? Porque o judeu, o homem nascido na Judéia naquela época, religioso, ele lia as escrituras e eles comentavam as escrituras nas ruas, eles faziam argumentações sobre os profetas, sobre as profecias, falavam de Moisés o tempo todo, sobre Abraão, e não é o caso do Herodes. Não é o caso do Herodes. O Herodes está vivendo para a vida, ele está vivendo para o momento, né? Então, para ele é muito difícil conseguir se abster do aqui e agora, da parte material da vida, para sublimar, para imaginar algo superior. Então ele só vê Jesus como um competidor, alguém que vai roubar o lugar dele. E aí, gente, imagina esse homem, ele coloca a cabeça no travesseiro, esse bebê que nasceu, ele levanta, é o bebê que nasceu, é o novo rei dos judeus, vai tomar o meu lugar, e agora o que eu faço? Eu preciso pegar ele, sabe?
vira uma auto-obsessão, que, claro, conforme esse padrão de ódio, de rancor, de orgulho, de vaidade, ele vai atraindo para perto de si, obviamente, os espíritos que se coadunam com esse padrão vibratório. Não só isso, né? A gente vem investigando aqui a respeito também da preparação da espiritualidade superior para a vinda de Jesus, mas igualmente naquela época também tinham, ainda que os espíritos das trevas tenham sido contidos, né, no umbral por 1000 anos, ainda existiam muitos espíritos rebeldes e desequilibrados e maus, e que queriam atrapalhar os projetos da vinda do Messias. E esses também, muito provavelmente, alimentavam ali esse ódio, esse sentimento do rei Herodes para que ele agisse como agiu, né? Então a gente vê por aí toda uma situação que não está muito longe do que a gente hoje é capaz de fazer, porque talvez o que diferencia a gente dele é que ele, além de ser um homem muito poderoso, ele chegou às vias de fato até de uma forma muito cruel. Eu não vou dar spoiler aqui, gente. Se você não leu a Bíblia ainda e não sabe o que ele vai fazer, vai acompanhando aí com a gente. Mas ele foi muito cruel. E eu acho que talvez, gosto de pensar assim, que a gente não seria mais tão cruel, né? Mas o nosso homem atual, né, a nossa humanidade atual, ela ainda tem muito pouca ética. Muito pouca ética. É muito difícil da gente compreender um dever pelo dever. Não o dever para agradar, o dever pela obrigação, o dever pelo amor, o dever... Porque assim, o dever pelo amor, nesse sentido, eu acho que, fazendo aí, abrindo um parênteses, porque ele é legal. Ele é legal porque ele vai levar um dia ao dever pelo dever. O que é o dever pelo dever? É o amor incondicional, por exemplo. Né? É o amor que a gente sente sem esperar que o outro sinta de volta pra gente. Né? Isso aí a gente tá indo agora para um patamar mais elevado possível que um dia a gente vai conseguir chegar. E eu não tô nem falando de amor por enquanto, tô falando de dever, tô falando, né, de ética. Então, deixando o amor de lado, vamos voltar para o dever. É você saber das suas responsabilidades. É aquela atividade que você faz não porque tem alguém olhando, ou porque tem alguém esperando, ou porque você é pago para aquilo. É aquilo que você faz porque você sabe que você faz parte de um conjunto, de uma sociedade, e cada um dos seus componentes deveria dar a sua contribuição para o bem do todo, do conjunto, né? Então vamos pensar, por exemplo, eu tô, sei lá, tô caminhando num parque bonito, admirando a paisagem, né? Um lugar de natureza que nos remonta a uma conexão com o mais alto. Eu tô ali meditando, fazendo uma caminhada, fazendo um piquenique, sei lá, e vejo no chão um pacote de salgadinho vazio. Não fui eu que joguei, não foi meu filho que jogou, nem minha filha, nem meu marido, nem minha mulher. Tá lá. Eu pego. Não fui eu que joguei. Não tenho obrigação. Certo?
Então, assim, isso é um pequeno exemplo de situações corriqueiras do dia a dia, que eu sei que cada um pode transportar aí para uma situação específica da sua vida. Não precisa ser esse exemplo. Isso é só um exemplo. Eu estou querendo dizer aqui que a pessoa tem que se transformar num limpador de jardins e enquanto ela está fazendo uma caminhada e pegando os papéis. Não é isso que eu estou falando. Isso é um pequeno exemplo de uma situação que você está colocado como uma pessoa que se confronta com uma situação não tão, assim, não positiva, que se ela tomar uma atitude naquele momento, ela pode melhorar aquela situação ou ela pode simplesmente ignorar. Ela está no direito dela de ignorar. Todos nós estamos. Só que o algo mais é baixar, pegar o papel e colocar no lixo. Esse é o algo mais. Esse é o mais ético possível, baseado nessa sociedade. Não uma ética de família, não uma ética individual, é uma ética mais avançada, é uma ética que já está mais de acordo com a transição planetária, com o mundo de regeneração, por exemplo, que é o próximo passo. Né? Enquanto a gente está no provas e expiações, é esperado de nós que a gente não pegue o papel. Você quer ficar no provas e expiações? Aí que tá a pergunta, né? De novo, é apenas um exemplo, mas é um exemplo que serve para mexer um pouco com a gente, para a gente ver situações do dia a dia corriqueiras que às vezes a gente pensa, ah, não fui eu, ah, alguém vem e pega, alguém vem e faz. É difícil, gente, é difícil, porque isso é um diálogo que a gente tem que ter conosco mesmo. Ninguém vai cobrar da gente, ninguém vai vir dizer pra gente que a gente fez errado, não vamos receber uma multa, a gente não vai deixar de dormir à noite, não vai. Só que tem uma vozinha lá dentro. E enquanto a gente não ouvir essa vozinha, vai ser difícil da gente se transportar ou carimbar o passaporte para a próxima etapa. E eu imagino que todos nós já saibamos qual que é a próxima etapa, né? A gente já ouviu todo mundo falar que somos um mundo de provas e expiações, que estamos num período de transição, que estamos caminhando para a regeneração. Só que até o caminhar para a regeneração tem ainda um grande ponto de interrogação. Não tem nada certo, gente. Nada certo. O que é certo é que quem não se coaduna mais com a violência, a corrupção, as coisas antiéticas, a crueldade, essas pessoas não vão mais ficar convivendo com as que são assim. Se vão ficar na Terra porque a Terra vai virar de regeneração, ou se vão ser levados para outro lugar porque a Terra vai virar, como eles dizem, Terra Cruz, que seria a manutenção do status quo, né, de se manter como está e ainda pior, essa é uma grande escolha. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente faz o Evangelho, é por isso que a gente tenta se fortalecer por dentro, para conseguir, num momento desse de pequenas decisões, fazer a escolha certa, né? E é isso que a gente queria falar hoje. Usar o Herodes aqui como exemplo do antiético para reforçar a necessidade da ética na nossa vida, né? Então vamos lá. Se tem alguma água para ser fluidificada, pode colocar à disposição, que a gente vai fazer a nossa oração de encerramento agora, tá? Então a gente fecha novamente os nossos olhos e agradece essa luz que se manifesta nesse ambiente. Muito obrigada, Mestre Jesus, pelas lições,
pelos exemplos, pelas formas de enxergar a vida que a gente precisa ainda exercitar para conseguir promover uma transformação. Não vai adiantar a gente continuar olhando através do mesmo óculos que está embaçado, que já causou tanto mal na nossa caminhada até agora. A gente precisa mudar. E a gente, apesar de muitas vezes ter consciência disso, de saber pelo menos, né, que precisa se transformar, a gente vai deixando para depois, não tomando consciência de que o depois é agora. Se não fizer agora, as consequências poderão ser muito difíceis de suportar num futuro muito próximo. Que a gente consiga interiorizar isso. Nós pedimos que as águas que estão aqui à disposição nesse momento possam ser fluidificadas, agradecendo já de antemão a essa luz, a essa pureza dos eflúvios salutares que vêm do mais alto, das fontes mais puras da espiritualidade, e que a gente possa receber exatamente aquilo que a gente precisa para a manutenção da nossa saúde, para o nosso reequilíbrio, para que tenhamos clarezas de ideias, para que tenhamos força e coragem para enfrentar as situações do nosso dia a dia. Que, por favor, nos seja dado essa graça, mais essa graça. Mestre, nós pedimos que o Senhor esteja conosco aqui numa próxima oportunidade. Muito obrigada por tudo e que assim seja. É isso, gente. Nós nos vemos na próxima. Tchau.